Se você quer descobrir como não negociar com a preguiça para você se reinventar profissionalmente e ter a visão de que engajamento é uma conquista e como fazer isso, fique ligado que esse episódio tá muito bacana. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem transforma, impacta, desenvolve o país e que ajuda os profissionais a se reinventarem e não negociarem com a preguiça. Já eu apresento o convidado. Se você ainda não leu esse livro, eu já falo dele para você e vamos aprender muito sobre reinvenção profissional. Não é isso, Igor? É isso aí, Carlos. Pô, um prazer aqui tá mais um episódio do nosso Fala TD, onde a gente aprende muito, troca muita informação, convidados especiais com histórias sensacionais e vamos compartilhar essas histórias, fazer isso chegar o mais longe possível. Então, Fala TD tá aí para isso. É isso aí. Hoje quero apresentar o Ale Prats, que hoje atua como educador executivo, apaixonado por engajamento, liderança e resultados. Eu conheci há muitos anos, quando eu estava também começando a minha carreira nessa área. Lá, comecei em 2006, ele começou muito próximo, 2008. E ele vem já desde 2008, né? A empresa que ele fundou, hoje mais conhecida como Futurize, que na verdade é o novo nome, né? Ele transformou a empresa dele, que chamava Escola de Educação Executiva, E3. Escola de Educação Executiva E3, já ele fala um pouquinho dessa trajetória. Já desenvolveu pessoalmente mais de 8 mil líderes de grandes corporações, tem feito um trabalho incrível, autor de vários livros. Um deles é Reinvenção Profissional, que é o tema do nosso bate-papo, e o outro que é Não Negocie com a Preguiça, do Ale Prats, a prática do engajamento para o pleno desempenho. Não é isso, Ale? É isso aí. Que bom estar aqui, viu? Que bom estar com vocês aqui, que honra, que bom que deu certo, né? A gente já vem ensaiando esse podcast há algum tempo. Mais de 6 meses, acho, né? Mais de 6 meses, cara, mas que bom que as agendas convergiram para o bem, estamos aqui hoje e vamos bater um papo aí, vai ser um prazer estar com vocês, viu? Muito bom. Vamos descobrir quem é o Ale como ser humano, né? Fala pra gente quem é você, sem falar o que você faz, que tá lá no LinkedIn. Vamos lá, eu sou recentemente pai do Antônio, que tem 70 dias, olha só, cara. Quem diria eu nessa idade a ter um filho recém-nascido, mas isso aí foi coisa da minha esposa. Ela falou pra mim, olha, eu vou ter o segundo filho com ou sem a sua participação, então... E aí eu decidi que era melhor eu participar então, né? E aí eu tive agora o Antônio, que tá com 70 dias, sou pai da Lara, que tá com 4 anos e meio, marido da Letícia. Cara, e sou um apaixonado de verdade pela vida, cara. Eu acho que a vida, ela me proporcionou muitas coisas boas, me acho um cara de muita sorte, né? Embora hajam muitas discussões aí se a sorte existe ou não, mas eu sinceramente acredito que exista e eu sou fruto de muita sorte. Sorte de ter tido boas pessoas que cruzaram meu caminho, sorte de ter me desafiado em diversos momentos, de ter tido coragem de empreender, mas eu sou um cara de uma origem muito simples e que trago essa simplicidade comigo até hoje dentro das minhas palestras. Não gosto nunca de me posicionar como guru, porque eu acho que isso me afasta das pessoas e o que eu mais gosto ao fazer palestra, treinamento, é estar com as pessoas. E quanto mais eu me coloco junto com elas, entendendo que cada uma ali tem um fator de contribuição na minha vida e que eu de alguma maneira posso contribuir com elas, isso tem feito com que a trajetória se torne muito mais especial. Legal. E quando você lançou o seu livro, a primeira vez, A Reinvenção do Profissional? Foi em 2010, novembro de 2010. Tô perguntando isso porque há 13 anos você já estava falando de competências do futuro. Exatamente. A gente tem agora, né, eleito pelo Fórum Econômico Mundial as competências do futuro, né? E você já há muito tempo fala sobre isso. Como é que a sua jornada se conectou com esse tema? Por que você começou a trabalhar isso no mundo corporativo já há mais de 13 anos? Olha, quando eu comecei a fazer treinamento, né, eu comecei em 2008, né, quando eu deixei a carreira executiva e fui para essa área de treinamento e desenvolvimento, eu comecei a fazer palestras, treinamentos e mergulhar muito no cotidiano de muitas empresas. E entendi rapidamente que os problemas que as empresas viviam eram os mesmos, né? Era falta de engajamento, eram pessoas sem visão de carreira, eram líderes que trabalhavam todos os dias com um peso muito grande de tentar engajar as pessoas, motivar as pessoas. Eu comecei a perceber que as empresas queriam dar esse recado para as pessoas. E comecei a perceber um detalhe importante também, que o profissional que está dentro de uma empresa, em sua grande maioria, eles querem construir carreira, querem ter êxito profissional, querem chegar a algum lugar, querem se desenvolver, mas faltava para eles uma coisa em comum, que era a visão de carreira. Era aquele profissional que dentro daquela empresa ele encarava aquilo como um emprego.
né? E se alguém oferecesse R$50 a mais, ele ia para outro emprego, porque a visão era de emprego. E eu percebia que, então, essa falta de visão de carreira fazia com que o profissional no presente prejudicasse o seu futuro. Então, essa foi a ideia de mostrar para o profissional que ele precisava encarar frente a frente alguns comportamentos já no presente para que ele pudesse construir aquilo que ele tanto desejava no futuro. Interessante. Muito bom. E é um desafio que hoje é muito falado, assim, acho que talvez pelo aumento da expectativa de vida, que os profissionais vão ter vários ciclos de carreira, Exato. né? Então a reinvenção vai ser uma necessidade constante das pessoas se reinventarem, mudarem de áreas, evoluírem. Fala um pouco sobre esse contexto de quantas carreiras o profissional vai ter ao longo da sua jornada profissional. E Júnior, se você puder falar sobre isso, e se quiser contar um pouquinho, porque eu imagino que você já deve ter se reinventado algumas ou não. Meu Deus, cara, não consigo nem contar. Eu acho que a reinvenção ela é uma constante, querendo você ou não, tá? A reinvenção, ela vai aparecer na tua vida. É melhor, então, que você assuma o protagonismo dessa reinvenção, porque o mercado vai te obrigar a se reinventar. Ou se você não quiser, tá tudo certo, sempre vai ter um lugar lá para você, mas provavelmente num trabalho que você não queira estar. Então, se você assume o protagonismo da sua reinvenção, é muito especial. Como começa isso? E como que começou a minha? Eu sempre acreditei, e até hoje acredito, que um profissional ele precisa ser livre. O que significa ser livre? Significa que eu tenho opções. Significa que eu vou construindo a minha carreira baseado em opções. Então, eu posso estar nesta empresa porque eu quero estar, não porque eu sou obrigado a estar. E isso não tem nada a ver com liberdade financeira. Eu acho que isso pode ser você pode primeiro conquistar a sua liberdade profissional e lá na frente você conquista a sua liberdade financeira. Mas existem muitos profissionais, e nós conhecemos também, pessoas que se baterem aqui na porta, ela tem trabalho. Porque a gente que você admira, a gente engajada, é pessoas que têm opção. E quando você, como profissional, você tem opção, você se torna muito mais assertivo no teu trabalho. Porque você não faz só o que manda, você questiona, você é protagonista, você tem voz, né? Você atua com uma liberdade muito maior e a tua performance aumenta, porque você se torna altamente assertivo e altamente produtivo. E eu, na minha carreira, eu fui pensando isso também. Quando eu estava no setor de franchising, eu cheguei até um certo ponto executivo e eu sabia que dali eu não ia passar. Por quê? Porque eu sempre gostei da operação. Eu sempre fui o cara de implantar franquia, desenvolver. Então, a operação, para mim, era uma coisa que... E eu sabia que, como operação, eu tinha chegado no meu limite. A partir dali, eu teria que ir para cargos muito mais estratégicos e nunca foi a minha praia. E eu falei, onde que eu posso ser valorizado como operação? Cara, se eu pegar toda essa minha experiência e for para várias outras empresas, aplicar consultoria, treinamento, e foi isso que eu fiz. Então, eu construí a minha carreira ali no franchise, mas já me preparando para uma possível saída. E eu acho que todo profissional ele tem que ter essa visão de entender o seguinte, cara, eu estou aqui nesta empresa, mas o que eu estou construindo como legado? O que eu estou construindo como história? O que eu estou construindo de resultado que vai para o meu currículo, que vai lá para o meu LinkedIn, para que eu possa lá na frente mostrar, olha quantas coisas eu transformei. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu fui visitar um cliente, que eu fui vender um treinamento, eu cheguei nesse cliente com muito medo, porque eu não tinha nenhum cliente. Eu falei, cara, o que eu vou contar para ele? Como é que eu vou vender se eu não tenho case? E eu lembrei, como assim eu não tenho case, cara? Cara, eu trabalhei tantos anos na DataByte, Rede Microlin, Instituto Embeleze, Skill Idiomas. Quantos cases eu tenho ali? Eu sentei na frente dele e comecei a falar dos meus cases. O quanto eu tinha transformado aquelas franquias, os projetos que eu havia implementado. E meu primeiro treinamento eu vendi por conta disso. Então a reinvenção se dá quando você descobre a tua praia, quando você entende qual é o teu negócio e você se apaixona por ele. Então essa visão de emprego, para mim, ela precisa mudar urgentemente. Eu, como profissional, se eu tenho o meu trabalho como emprego, cara, eu vou entrar às 8, eu vou sair às 6, eu vou entregar aquilo que está no meu job script. O emprego é se ocupar uma atividade e ter uma fonte de renda, mas carreira vai muito além disso. Vai muito além disso. Eu falo que as pessoas precisam ter uma visão de projeto. O que significa isso? Cara, eu entro aqui às 8, eu saio às 6, só que isso não é o fim, isso é o meio. Ao executar muito bem isso, cara, eu estou entregando um projeto. Cara, eu estou reduzindo a inadimplência, eu estou aumentando as vendas, eu estou retendo pessoas. É o impacto gerado, né? É o impacto gerado. E quando você assume esse protagonismo, cara, a tua visão de carreira aumenta muito. E aí você começa a encontrar a tua liberdade profissional, porque você entende que você tem muito mais opções, você começa a ficar mais desejado.
E acho que essa é a grande reinvenção. E uma coisa interessante é porque, assim, como que está a maturidade nas organizações para esse viés? Porque para a empresa é muito interessante que o profissional esteja lá não porque precise, sim porque queira. Sim. Né? Então, com esse olhar de desenvolver e abrir espaços para gerar opções para esse profissional, que talvez essas opções sejam até fora da organização, faz muito sentido, porque se esse profissional está lá, ele está engajado com aquela organização, né? Mas é uma coisa meio paradoxal. É paradoxal. Eu acho que as empresas estão mudando, elas estão ampliando a visão, mas ainda é tudo muito imaturo. Ainda é tudo muito... Tem uma crescente aí, né? Eu costumo dizer, eu acho que vocês devem ter passado por isso já, a empresa me chama para fazer uma palestra, eu vou fazer a reunião de briefing. A empresa fala assim, Ale, eu queria muito que você falasse sobre protagonismo aqui para o meu time. Aí eu faço uma segunda pergunta, tem certeza? Porque o protagonista, para mim, é aquele que questiona, é aquele que critica, é aquele que tem voz, é aquele que vai discutir um projeto contigo, é aquele que não vai aceitar tudo que você manda, é aquele que vai debater. As pessoas podem fazer isso aqui? Mais ou menos. Eu falei, então não dá para falar sobre protagonismo aqui, porque você vai incitar um comportamento que as pessoas vão querer praticar e não podem. Protagonismo não é a pessoa fazer tudo que você quer sem reclamar. Isso é outra coisa. Então, as empresas hoje, elas querem o profissional protagonista, mas elas têm, no fundo, medo do profissional protagonista. Por quê? Porque a gestão ainda, ela infelizmente, na grande parte, ainda é baseada em comando e controle. E comando e controle não tem espaço para protagonismo, porque, cara, eu vou mandar, você faz. Eu não estou pronto para alguém, no meio de uma reunião, questionar o CEO. Falar, não concordo. Quem que tem coragem de fazer isso? Chegar para o chefe e falar, não gostei. Cara, e poucos hoje têm essa capacidade. Isso não vai fazer sentido. Cara, o impacto é tal. Quantos fazem isso, cara? Quantos fazem isso? Então, quando você tem uma empresa que permite isso, cara, o crescimento é gigante, mas as pessoas precisam experimentar isso. E nós não fomos educados para isso. Mas incomoda, porque eu tive uma reunião ontem de liderança, né? E eu tenho o papel de CEO na Bravend, e eu tomei um monte de porrada na reunião. E aí, depois eu saí de lá e falei, puxa, ainda bem. Ainda bem. Porque é sinal de que... Eu falei, aí eu perguntei para o meu outro, eu falei, cara, mas era isso? Eu falei, porque antes ela tinha receio de te falar. Eu falei, poxa, ainda bem que ela falou. Mas incomoda. Quanto que as lideranças estão preparadas para isso? Não, cara, eu acho que essa postura e essa vaidade, ela de fato atrapalha muito. Cara, eu adoro ser questionado, cara. Quando meu time faz isso, eu falo, ponto. É porque, de fato, eu tô criando lideranças dentro aqui. Mas você adora, você fica incomodado e adora porque sua visão racional é que aquilo é bom ou... Não, eu fico muito incomodado, é óbvio. Eu falo que a gente... Você adora o incômodo que gera, né? No primeiro momento... É claro, né? Ninguém gosta de ser questionado, mas ao mesmo tempo, se você permite isso, você fala, cara, olha como a empresa cresce, né? E quantos projetos que realmente é de errado. Coisas que eu ia implementar ali, que alguém levantou a mão e falou, não, vamos aqui assim. Então, a equipe hoje tem uma liberdade para questionar que faz com que a nossa empresa cresça muito. E a gente adora isso. A gente agora recentemente implantou um conselho. A pior coisa que você pode ter é conselho, cara. Eu vou para a reunião de conselho para tomar bronca. Eu falo, eu e meu sócio, a gente senta lá, apresenta projeto e o conselho desce a lenha. Mas, cara, que legal que é, cara. Porque a gente sai de lá com dor de cabeça, né? Aí no outro dia a gente se reúne, né? Só os sócios. Fala, mas é verdade, hein, cara, olha isso. Então, você ter essa capacidade hoje, né? De se colocar a crítica, faz e tira a vaidade, tira o ego. Cara, porque eu não sou dono de nada, né, cara? A gente para pra pensar, a gente tem um negócio, a gente colocou capital ali, a gente tá no contrato social. Se as pessoas não comprarem ideia, esse negócio não vai pra frente. Então, a gente tem que entender que nós temos um papel de facilitador, mas eu tenho que facilitar, inclusive, que as pessoas participem com uma tendência muito maior. E essa reinvenção é o maior desafio que eu tenho para formar liderança. É desafiador, porque eles não querem perder o, entre aspas, muito entre aspas, poder. É muito essa questão do ego, da vaidade e abrir mão disso e olhar para as possibilidades que se abrem, né? E às vezes até numa dessas críticas, na contra-argumentação dessa crítica, você consegue desenvolver melhor o projeto e validar esse projeto. Não é aceitar todas as críticas necessariamente, e sim abrir espaço para questionar a sua crença, a sua ideia ali inicial, né? Exato, é maravilhoso, cara, e porque aí é desse jeito que a equipe cresce, é desse jeito que surgem as inovações, é dessa maneira que você constrói engajamento. Não existe engajamento sem participação. Não existe isso. Então, se as pessoas não se sentem livres
para questionar. Tem uma frase aqui, ó, no seu livro, que está escrito: troque a inércia pelo engajamento. Exato. Porque quando a gente fala em engajamento, tem que entender um princípio que é: o engajamento ele não é uma decisão. Isso é importantíssimo. Um dos maiores, quando eu comecei a estudar engajamento, cara, fiquei 2 anos estudando sobre engajamento, porque a coisa que mais as pessoas me questionavam nas empresas era como engajar as pessoas. Eu vou estudar esse negócio a fundo, né? E aí estudei. E eu cheguei a uma única conclusão, que é impossível engajar as pessoas. Não dá para engajar as pessoas. Por um motivo simples, porque engajamento não é decisão. Senão a vida era muito mais fácil. Você acordava de manhã e falava, pô, hoje eu tô engajado. Cara, a gente não teria problema, né? Para nada. A gente faria atividade física sem problema, né? A gente resolveria a nossa situação financeira sem nenhum problema, porque a gente faria tudo. Então o engajamento ele é uma conquista. E essa conquista ela é muito impactada pela inércia. Então, sair da inércia é o ponto mais difícil para qualquer coisa na vida, cara. O primeiro passo, ele é um grande passo, sabe? Então, eu sempre digo que todos os dias, cara, quando me perguntam, Ale, qual foi a tua inspiração para escrever o livro? Fui eu, porque eu sou preguiçoso, cara. Então, eu luto contra mim todo dia. Então, todo dia que eu tô, cara, academia hoje, eu não quero ir e tal, mas eu tô falando isso, mas calçando meu tênis. Porque você vai criando hábito. E essa inércia, quando você consegue quebrar, cara, o engajamento ele tem uma chance de vir, porque o engajamento vem depois do resultado. E aí, você está falando do engajamento olhando para a gente. Tem várias... Você deu o exemplo, né? Estou engajado de ir para academia e tal. Sim. E no CBTD, no último, a gente tinha um túnel que a gente fez uma pesquisa. Todo mundo que passava lá, a gente mapeava quais eram os principais desafios de entender e tudo mais. E um dos principais desafios era engajamento. Certo. E da mesma forma, uma das coisas que eles mais pretendiam aplicar era a gamificação. Perfeito. Pô, eu vou gamificar para engajar. Como gerar engajamento? Se engajamento é uma conquista, o que o líder pode fazer para, junto com o time, conquistar o engajamento? Legal. Excelente ponto. E como que você tem trabalhado, né? Como é que Sim. você, na sua organização, tem ajudado as empresas nesse sentido? Vamos lá. Engajamento, eu faço uma pergunta. Engajamento é um processo emocional ou racional? Importante a gente entender isso, tá? Se você acreditar que engajamento é um processo emocional, você vai acreditar que o engajamento ele vem da motivação, ele vem das experiências, ele vem da gamificação, etc. O que não é uma mentira, mas não é só isso. O engajamento também é um processo racional. Ou seja, o engajamento ele vem do comprometimento. Então, primeiro eu me comprometo para depois engajar. Por quê? Se eu me comprometo, eu faço com disciplina aquilo me gera resultado. O resultado me gera engajamento, porque eu começo a ver valor naquilo que eu estou fazendo. Então, o papel do líder para gerar engajamento, primeiro é gerar comprometimento. Em resumo, o líder tem que ter ele tem que ser o chato do negócio, cara. Não tem jeito. Então, eu vou implantar um ritual de gestão que toda segunda-feira, das 9h30 às 10h30, vai ter uma reunião para a gente discutir estratégia do negócio. Cara, vai acontecer. E você, líder, tem que ser a pessoa que vai fazer com que isso aconteça. Um dos braços lá da nossa empresa é a implantação de universidade corporativa. A gente já tem isso implantado em 80 empresas. Aí, nós fizemos um estudo há 1 ano e pouco atrás. Tinha empresas que tinham 5% de utilização da plataforma e empresas que tinham 80%. Qual era a diferença? É um líder chato. É um líder que exige que as pessoas usem. É um líder que fala assim, Carlos, eu preciso que você assista a trilha Comunicação Não Violenta e daqui 15 dias eu quero conversar com você sobre isso. Aí o Carlos vai assistir porque está sendo obrigado a assistir. Só que aí o Carlos assiste, entre aspas, obrigado, e o Carlos, pô, eu melhorei, recebi um feedback legal. De repente ele começa a ver que aprender é um hábito que ele pode adquirir. Então, se a liderança não ajudar as pessoas a se comprometerem a fazer a coisa certa, elas não vão se desenvolver. É a mesma coisa professor, né? Eu já fui convidado para dar aula em pós-graduação, assim, só como professor convidado, né? E eu era mal avaliado nas aulas, às vezes, porque eu pegava no pé. E o aluno não, o bom professor é aquele que é gente boa, né? É um amigão. É um amigão. Não, cara, eu passava exercício e era assim, a aula terminava domingo, meio-dia, 10 da manhã. Ah, mas não vai acabar? Eu falei, não, gente, eu tenho até meio-dia aqui. Eu pegava no pé dos caras e tal. Porque o bom professor, para mim, é aquele que faz o aluno se desenvolver. E para fazer ele se desenvolver, você vai ter que falar coisas que ele não gosta de ouvir. Você vai ter que questionar. E o líder também. Então, esse líder que hoje ficou muito preso à avaliação de desempenho, à pesquisa de clima, com medo da nota que vem para ele começa a tentar ser um líder gente boa. E ele perde a função de ser um líder
que faz as pessoas irem além. Para isso, ele vai ter que motivar, ele vai ter que reconhecer, vai ter que fazer tudo isso, mas vai ter que cobrar também. Então, quando não cobra, o engajamento não vem. As pessoas perigosas é isso, gente. As pessoas precisam ser cobradas. Esses dias eu fiz um treinamento numa empresa sobre isso, e eu coloquei um termo assim. Vocês já ouviram falar em holocracia? Aí ninguém tinha ouvido falar, né? Eu falei, sabe por que vocês não ouviram falar? Porque isso não vingou. Holocracia era uma empresa sem chefes, né? Era uma empresa sem líderes, empresa plenamente horizontal, cada um assumia os seus projetos e fazia acontecer. Naufragou o projeto, porque, cara, as pessoas precisam de uma liderança, precisam de alguém que dê o norte, né? Então, o engajamento, ele vem da capacidade do líder de comprometer as pessoas. E para comprometer, eu vou ter que ser chato. E um desafio grande da liderança é como equilibrar essa questão, porque hoje é muito discutido a questão da humanização, da escutativa, de ouvir, de acolher, de ter a empatia. Sim. E às vezes pode parecer que um líder mais assertivo, que fala assim, faça assim, assado, que exige, ele não está sendo empático, né? Como equilibrar essas duas vertentes? Porque é um grande desafio, né? Tem até um exemplo que eu vi recentemente, o Bernardinho, na época que eu acompanhava vôlei, o técnico de vôlei, ele era aquele que gritava, que motivava, que brigava, que xingava os atletas dele. E aí, uma das atletas anteriores foi visitá-lo, até postou na rede social, hoje no treino do Bernardinho. Bernardinho, esse silêncio aqui, você não tá gritando? Não, porque mudou. Se eu continuar tratando do jeito que eu tratava tempo atrás, elas não voltam amanhã, elas vão para outro time. Então, é esse equilíbrio e entender o contexto na hora de exigir e na hora de entender, né? Como que fazer isso? Cara, excelente ponto, assim, os líderes, eles precisam ter a capacidade de dar sentido às coisas, tá? Então, as pessoas precisam ver sentido naquilo que elas estão fazendo, para não acreditarem também que é só uma ordem por uma ordem, né? Hoje em dia, você chegar para alguém e falar assim, cara, eu preciso que você venha todo dia aqui na empresa presencialmente, trabalhe aqui das 8 às 18, por quê? Porque é a cultura da empresa. Esquece, as pessoas não vão se engajar com isso, tá? E eu tenho vários amigos aí que estão sofrendo com isso, não vão se engajar por isso, porque eu acho legal. Precisamos aqui na nossa empresa crescer exponencialmente, dobrar o nosso tamanho no próximo ano, então vamos ter que dobrar a meta e tal. E as pessoas elas vão se perguntar, por quê? Se não fizer sentido, para quê? Só para você enriquecer mais? Não quero, tem que ter um sentido. Então essa coisa de dar sentido é importante. E isso como é que você faz? Hoje, todas as metas, todas os nossos rituais de gestão lá da empresa, eles foram acordados no planejamento estratégico, onde todo mundo participou, acordados dentro do nosso cotidiano. Então, as pessoas, elas criaram acordos para isso, entenderam a importância disso. Então, elas seguem porque elas veem sentido naquilo que elas fazem. Todas as vezes que eu quero implantar alguma coisa nova, eu não exijo, a gente senta e a gente conversa. Pessoal, o que vocês acharam? Poxa, legal, vamos fazendo isso aqui. Então, se eles toparam e viram sentido nisso, agora eu vou cobrar para que seja feito. Porque não é porque também eles gostaram que vão fazer, a gente precisa ter essa implementação. Então, os acordos fazem muito sentido, né? E eu costumo dizer que isso também é uma questão de uma comunicação não violenta, né? Então, não é fazer porque eu mando, isso não existe mais, né? Nem com a minha filha assim mais. Eu quero que a minha filha tome banho, eu tenho que falar para ela assim, filha, daqui 15 minutinhos a gente vai tomar banho, tá bom? Não adianta chegar para ela, vamos tomar banho agora. Esquece, ela não vai. Eu tenho que negociar com ela hoje, porque eu tenho que entender que ali tem um ser humano que tem vontade, que tem desejo também, né? Eu não posso ter eu assistindo o meu jogo de futebol, alguém falar, sai daí que eu vou assistir, eu vou ficar ofendido. Ela também pode ficar ofendida porque ela tá brincando. Sim. Então, com o nosso time é igual, a gente precisa entender que a gente precisa dar sentido às coisas que a gente pede. Então, quando isso é feito em comum acordo, quando há essa participação, e por incrível que pareça, cara, isso ainda é uma reinvenção. É o óbvio, mas você reinventar essa mentalidade para que o líder entenda que ele não lidera sozinho, que ele não tem poder, não existe mais poder, esquece poder. Agora o que você tem é autoridade, só que a autoridade ela é construída, ela não é algo que vem com cargo, né? Ela é algo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E não adianta, quem promove um líder são as pessoas. E quem derruba um líder também são as pessoas. Então se você tiver gente perto do teu lado, cara, o crescimento ele é fantástico. Ele é fantástico. Sensacional. Qual é a sua visão? É o perfil? Se é que tem um perfil do educador executivo, que é... Você tem um programa de formação de educadores executivos, não é isso? Tem. Trabalham com você do Sim. futuro. Ou do presente. Ou do presente.
Isso, você falou um ponto interessante, né? Essa palavra perfil é uma coisa que eu nunca gostei. Eu acredito que, até porque, sei lá, eu trabalhei com líderes dos mais diferentes perfis e todos eles, dentro do seu perfil, entregavam um grande resultado. Aí sim, não, eu acredito que sim. Cara, eu acho que a primeira coisa que um educador executivo precisa ter, e isso a gente trabalha com eles muito forte lá, tem que ter repertório. O que é que significa isso? Eu sou um educador executivo especializado em finanças. Perfeito, tá tudo certo. Você tem que ser especialista em finanças, estude sobre finanças, mas você tem que saber sobre vendas. Você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre gente, porque tudo isso impacta nas finanças. Então a gente exige que os nossos educadores tenham repertório, isso para nós é fundamental. Mas eu trabalho com inteligência artificial, tá tudo certo, cara, mas você tem que entender de ser humano também. Não adianta só você entender sobre tecnologia, você tem que entender sobre gente, porque você, numa consultoria, num treinamento, vão te cobrar como que a inteligência artificial impacta as pessoas. Você tem que entender. Então, o repertório, para mim, é fundamental porque ele te prepara para o futuro, né? Quanto mais repertório você tem, mais um chão firme você vai ter para que você possa pisar. Segunda coisa, o educador executivo, para mim, e isso é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla, mas com uma velocidade muito grande, ele tem que ter uma grande inteligência de negócio. Porque não importa se eu vou trabalhar um pedacinho, eu tenho que entender que aquele pedacinho ele impacta em algo muito maior. E a inteligência de negócio hoje, ela perpassa. Então, eu vivi num mundo de startup, muito legal, mas você tem que entender as grandes corporações, você tem que entender o mercado de franchise, você tem que entender como é que o setor de serviços funciona. Eu fui do franchise, cara, mas você tem que entender como é que a indústria age, porque quando você tem essa visão de negócios também, você consegue perceber as transformações que estão acontecendo no mundo. E tem uma terceira coisa, que pode ser até disruptivo, isso que eu vou falar. Eu costumo dizer que existe uma reinvenção, e é até o último capítulo do meu livro, o Reinvenção, que eu falo o seguinte, existe uma reinvenção chamada reinvenção retrô. É louco isso, né? Reinvenção retrô. O que eu falo que é a reinvenção retrô? É quando você volta ao básico. É quando você entende que muitas vezes as pessoas estão indo tanto para o piloto automático que você dá um passo atrás, né? Exemplo, as pessoas estão, todo mundo, né? Manda WhatsApp, e-mail, não sei o quê. Cara, manda uma carta para alguém, para você ver como é que aquela pessoa recebe aquilo. É muito diferente. Manda uma carta. É uma reinvenção retrô. É uma coisa que ninguém está fazendo e aí você faz e você quebra padrão. Quebra o ciclo. E eu falo isso, líder, faz uma coisa com o seu time, um teste. Chama alguém na sua sala para dar um feedback para ele. Quando a pessoa entrar, você vai fazer o seguinte: fecha o teu computador, pega o teu celular, deixa a pessoa ver que você pegou o teu celular e colocou longe. E fala assim, eu quero conversar contigo. Uma reinvenção retrô, ninguém faz mais isso. Você está conversando hoje, você está olhando aqui a tua planilha, você está respondendo mensagem ao mesmo tempo e tá tudo certo. Você está fazendo. Não, aí você fala assim, não, cara, essa meia hora é tua. Uma reinvenção retrô. Vou aplicar um treinamento. Peraí que eu vou ligar o Retro Project. Faz isso pra você ver se você vai chamar a atenção da galera. Vamos sentar ao redor de uma fogueira pra gente conversar, filosofar. Cara, mas imagina que coisa linda isso, cara. Isso é maravilhoso. Então, quando você volta ao básico, cara, as coisas funcionam, né? Eu tava esses dias com um grande mestre que eu tive na minha vida, Sidney Calais. Ele foi na época que eu conheci, master franqueado do grupo Microlins. Hoje ele tem o grupo Calais, que aliás é uma pessoa incrível pra vocês trazerem aqui. É um cara genial. Hoje ele tá com mais de 450 franquias, um cara incrível. E eu batendo papo com ele lá, né? A gente foi almoçar e ele falou, Ale, eu preciso ensinar hoje para as pessoas que as vendas não acontecem só no mundo digital, cara. O cara tem que pegar a pastinha debaixo do braço e tem que bater na porta, tem que fazer parceria. Isso é retrô, né? Porque as pessoas acham que não, mas não é só eu fazer o meu funil de vendas girar que a coisa acontece. Não, para. Não sei o quê. Quando a gente vai para um evento como CDTD ou como o Conar, como nós fomos ali, você volta, cara, você pega e você tá conversando com as pessoas. É encontrar as pessoas. Cara, é cara a cara, e isso nunca vai mudar. Então, essa reinvenção retrô, eu falo muito para os nossos educadores também, que é o seguinte, cara, não fiquem só presos às tecnologias, não fiquem só presos ao que há de mais atual. Conversa com as pessoas. Eu acho que as pessoas hoje elas estão precisando de boas conversas, sabe? De sentar. E aí, para isso, mais uma vez, você tem que ter repertório, você tem que ter visão de mundo, você tem que saber aquilo que está acontecendo, você tem que ter empatia, você tem que respeitar o outro, né? Porque a conversa hoje ficou muito binária, né? É esquerda ou direita, é isso ou aquilo.
Eu acho que não, você tem que sentar para ter uma boa conversa, né? Para extrair do outro, trazer a tua opinião. Então, eu acho que as competências do futuro, cara, elas são mais básicas do que se imagina, sabe? De fato, fazer o básico bem feito, cara. A gente não tá fazendo o básico bem feito. E a gente falou isso lá no nosso encontro de percepções e perspectivas no início do ano, exatamente. O básico bem feito é uma tendência. Social, tem uma série de coisas, mas tá aí o básico bem feito. E o básico, exato. O cara quer falar, não, porque eu quero implantar um CRM aqui na empresa. Amigo, planta Excel primeiro. Primeiro faz as pessoas alimentarem uma planilha. Depois que a planilha estiver bem alimentada, aí você dá o próximo passo. Não, o cara já quer vou botar um SAP aqui, porque você vai gastar um dinheiro e vai se frustrar porque ninguém vai fazer nada. O meu próximo livro agora, que vai sair esse ano, se Deus quiser, o título dele é Gestão Sem Gourmetização. A gente gourmetizou. Não, sem gourmetização. A gente gourmetizou muito, né? A gestão ficou muito complexa, assim, são vários elementos, não, são os OKRs, não sei o quê. Eu acho tudo muito legal. Mas enquanto você não fizer o básico bem feito, porque você não pode usar a tecnologia e a inteligência artificial para encobrir aquilo que você não faz. Então, cara, eu não leio, eu não estudo, aí eu vou agora usar o ChatGPT para tudo. Eu vou escrever uma carta, eu vou usar o ChatGPT. Sabe que a gente estava numa discussão assim, que o ChatGPT, né, que é tecnologia da vez, né, tá todo mundo ali tendo acesso, perguntando, quase um oráculo. O ChatGPT não substitui a busca pelo conhecimento, porque se você coloca ele e fala, ele agora vai me trazer conhecimento, eu uso aquilo como verdade, você não tem análise crítica, daqui a pouco você fica muito raso em muita coisa. O ChatGPT ajuda você a ganhar tempo. Exato. Ele ajuda você a acelerar algumas coisas. Mas você precisa de repertório. Você precisa ter o repertório e desenvolver esse repertório constantemente, justamente para você ter a interação com o ChatGPT, que ele vai te ajudar a organizar o repertório que você já tem. E você sabe que quando teve alguns episódios que eu fui lá e joguei no ChatGPT e falei, a gente vai nós vamos entrevistar tal profissional sobre esse tema, me traz X perguntas. Só que quando é um tema que eu não domino, ajuda muito. Só que tem um risco de não ter profundidade. Aí, quando é um tema que eu domino, eu já olho para aquelas perguntas e falo, dá para aproveitar 30%, 40%. Porque a análise crítica, dessa vez eu estou aqui com 4 perguntinhas, estamos conversando, e um dos temas eu pedi ajuda para o ChatGPT, mas eu peguei só 4 perguntinhas ali. O cuidado que a gente precisa ter, né, com a tecnologia, porque cada vez mais, quanto mais automação das coisas, quanto mais tecnologia, mais humano a gente precisa ser, mais conectado, envolve voltar para o básico bem feito, essa reinvenção retrô. Exato, e não tem jeito, eu acho que, e o básico para mim, né, cara, sei lá, um líder, cara, o líder não dá, ele não dá feedback, ele não desenvolve o time, e aí ele quer começar a ir para linhas, não, mas eu quero um treinamento aqui para engajar as pessoas. Pô, cara, não gasta dinheiro não. Primeiro faz o teu papel de casa primeiro, que é o seguinte, cara, eu vou dar feedback, eu vou criar uma rotina com o meu time para que a gente se desenvolva junto. Depois que você tá fazendo isso, aí sim, olha, eu tô fazendo isso e eu vendo isso, tá? Eu tô dando tiro. Não, aí você passa por isso, eu acredito que é uma palestra de engajamento. Sim. E porque a palestra vai engajar o time. E aí, você vai ver, o líder não tá fazendo... Não, mas esquece, é dinheiro jogado fora. Então. Eu acho que é uma lógica que precisa ser invertida, porque ninguém engaja ninguém. As pessoas se engajam. Exatamente. Né? Então, acho que não adianta falar assim, vou fazer um treinamento para engajamento. Assim, olha, você pode despertar alguns gatilhos para que as pessoas se engajem, mas é o máximo que você vai fazer. Você depende dela para... Se o ambiente não for favorável a isso, pode esquecer. O engajamento ele vai ser derrubado na semana seguinte. Não segura. Então, a gente precisa voltar ao básico, sabe? O básico bem feito, ele é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. É só o básico. Muito legal. Se eu estivesse te entrevistando daqui 5 anos e olhando para trás, falando, puxa, qual foi a última reinvenção do Alê? Qual que é a bola da vez aí? Você reinventou sua empresa, né? Pelo menos o nome. Reinventei. Na verdade, eu passei por várias reinvenções, né? Quando eu deixei a carreira executiva e fui empreender, foi uma reinvenção, porque, imagina, você vive 10 anos, né, dentro do mundo corporativo ali, com o seu salário, quer queira, quer não, vai cair, né, no quinto dia útil na conta, cara. Quando você vira essa chave e você perde o crachá e você descobre que você tá sozinho, porque isso é importante, né? Quando você tem o crachá, você tem parceiros, né, fornecedores. Quando você perde o crachá, é outra vibe. Foi uma reinvenção muito grande, sabe? Uma reinvenção de assumir o protagonismo de fato, entender esse mercado todo, passar por dificuldade e uma coisa importante, que eu falo para todo mundo que um dia deseja empreender ou fazer uma transição. Quando você faz uma transição de carreira, você começa de novo.
De novo, em todos os sentidos. Então você tem que ter a humildade de falar, nossa, mas eu tava aqui, né, nessa empresa, cargo de diretor, eu tava bem pra caramba, não sei o quê. Você abre a tua empresa, é começar de novo, cara. É outra vibe, você vai começar de novo. Você vai ter que prospectar, você vai ter que bater em portas que antes batiam na sua porta. Você vai ter que bater em porta, engolir seco, fazer trabalho de graça. Vai ter que trocar o papel higiênico, vai fazer... É tudo você. E aí você vai se reinventando e isso aí. Cara, e eu fui, né, com todas as dificuldades, a carreira aconteceu, lançamos um livro e tal, eu tava bem. Até o ano de 2018 eu tava super bem, assim. Eu tava vivendo de palestra, treinamento, mas era eu sozinho, eu tinha uma agência que me apoiava ali, 100%. Em 2018 nasceu minha filha. E aí eu já começo a olhar minha agenda e falo, não quero mais isso. Não quero ficar fora de casa 6 dias por semana, 5 dias por semana. Eu tava viajando muito. E foi quando nasceu a ideia, então, do programa Educador Executivo. Falei, cara, eu posso ensinar um pouco do que eu sei para algumas pessoas e trazer essas pessoas como minhas parceiras para que eu possa fazer projetos juntos. Em 2019 lançamos esse programa com 30 pessoas. Cara, e foi maravilhoso, assim. Eu consegui gente incrível e comecei a distribuir projeto com eles. E foi aí que nasceu a E3, Escola de Educação Executiva, que eu precisava de um selo para abarcar essas pessoas e ir pro mercado. O mercado recebeu super bem. E aí depois a gente foi fazendo isso, a escola cresceu, né? A gente já tem hoje 160 educadores executivos formados, Brasil inteiro, um timaço. A gente hoje, a gente completou como E3, né? Mais de 150 empresas atendidas. Ao longo da minha carreira tinha sido mais 150. Então a gente começou a atender muita empresa com os nossos educadores, isso foi um privilégio para mim. Eu coordeno esses programas hoje, mas os nossos coordenadores atendem maravilhosamente bem. E agora, em 2023, a gente começou a ficar um pouco incomodado com o nosso nome. A Escola de Educação Executiva já não mostrava aquilo que nós fazíamos. A gente batia na porta de algumas empresas, e as empresas falavam assim, mas então vocês são uma escola de educação para executivos? Não, a gente desenvolve líderes, mas toda a equipe, tá? Então a gente começou a concorrer com outras empresas que não tinham nada a ver conosco. E aí foi um rebranding, né? Falou, cara, a gente precisa mudar o nome. E a nossa missão como empresa sempre foi preparar as pessoas para o futuro das organizações. Aí a agência pegou esse futuro, transformou em Futurize, e agora nós somos a Futurize. Mudamos a roupagem, mas a essência continua a mesma. Por sinal, ficou legal, né? Com uma blusa super legal, uma jaqueta. Uma jaqueta, ela ficou legal, né? Ficou legal, a gente ficou super feliz. É, muito bom. Vamos pro nosso momento Top Evolve? Mas já, pô, o papo passa rápido. É gostoso, né, cara? Já a gente fica mais uns 20 minutos. Vou convidar ele pra vir de novo aqui, né? É isso aí. Vamos lá, a gente vai falar algumas palavras e você complementa. Tá bom. Educação. A base de qualquer futuro. Reskilling. Reskilling. Cara, a base da reinvenção. Transformação. Cotidiana. Tecnologia. Suporte. Diversidade. Essência. Trabalho remoto. Uma verdade. Flexibilidade na jornada de trabalho. Necessário. Recadinho final, como é que as pessoas te encontram ali, que ainda não está conectado com você? Vamos lá, eu vou dar um recado final que está no meu livro Não Negocie com a Preguiça. Eu termino as minhas palestras assim. Eu falo o seguinte, na vida você tem 2 opções. Ou você se engaja ou a vida te obriga. Se você não se engajar com a tua saúde, algum médico vai te obrigar a fazer isso logo mais. Se você não se engajar com a tua carreira, daqui a pouco você vai ser obrigado a trabalhar em algo que você odeia só para pagar as suas contas. Se você não se engajar com as pessoas que você ama, talvez a culpa te obrigue a fazer isso logo mais. Então, se nós temos a opção de nos engajar, por que deixar que a vida resolva para nós? Então, engajamento sempre é uma excelente saída. E é uma conquista, né? Engajamento é uma conquista, cara. Cotidiana. Uma luta cotidiana. É ter opções, é ter alternativas para você estar comprometido com aquele seu momento, né? E sabendo que você tem alternativas para seguir. Tá? Você tá engajado aqui com o podcast? Opa, esse podcast é o episódio 63. 63, que legal. É uma história, hein, cara? É uma história. Todas as semanas, sem falha. Isso aí. É o aprendizado, né? Aprendendo muito. E como as pessoas me encontram, né? Eu acho que, cara, dois caminhos para o nosso site hoje. futurizeagora.com.br, esse é o nosso site. Ou pelas minhas redes sociais, @LePratesOficial no Instagram e a Leprates no LinkedIn também. Conteúdo diário ali, com bastante informação e certamente muitos cortes desse nosso podcast. Opa! Estaremos lá.
É isso aí, muito legal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no Spotify, YouTube ou qualquer outra rede que você esteja conectado, porque semanalmente compartilhamos um episódio sempre com profissionais incríveis às terças-feiras, né? É isso aí, gente. Conecta aí, acessa o Fala TD, sempre muito conteúdo bom. E a gente aprende muito nesses papos. Aprende demais. Obrigado, viu? Valeu, Ale. Tamo junto, gente. Até a próxima. Obrigado.